Oi, deuses! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Deuses Cientistas. O espaço onde a ciência e a ancestralidade de mulheres negras e indígenas se encontram. Todas as vezes que eu precisei subir ou me levantar, foram as mulheres negras que me deram a mão. Esse podcast se torna eterno agora, graças à Universidade Afro-Latinas. Essa é a história de uma mulher que decidiu abraçar as estrelas. Hoje você irá conhecer a história de Eliade, que sempre foi muitas. Ela é pura energia, extrovertida, falante e se coloca no centro. Se for para definir uma estrela que Eliade é, com certeza ela seria o Sol. Para vocês entenderem, eu me deparei com a história de Eliade através da pesquisa de Carol e decidi que queria entrevistar ela. Então eu tive a sorte de encontrá-la na 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília. Eu fui até ela e disse: Eliade, quero te fazer um convite. Ela prontamente, saltitante, respondeu: onde é que eu apareço? Bom, e aqui estamos nós para fechar essa temporada com a história brilhante de Eliade. Uma mente inquieta que quer saber os porquês do mundo, desde pequena, na Bahia, em Vitória da Conquista, ela foi incentivada a ser curiosa. Seu pai, Moacir, um caminhoneiro, ensinou a Eliade a mapear as estradas por onde ele passava. Ele apresentou um mapa, pedindo que ela marcasse cada cidade que ele rodava. Esse pequeno gesto fez com que Eliade começasse a se apaixonar pelo movimento. Sua mãe, Railda, uma mulher de fibra, foi sua primeira professora no sentido mais humano da palavra. Trabalhou como empregada doméstica, estudou até 2ª série, mas ao se separar do seu marido, decidiu voltar a estudar. Bom, além disso, Eliade vivia numa época, em um local, em uma família, onde era proibido falar que se é negra. Então ela não se considerava negra, no máximo morena. No colégio, professores visionários a incentivaram a sonhar. O professor Dilermando, que ela tanto admirava, viu em Eliade um brilho diferente. Apesar da maioria dos estudantes não se afinarem com o professor, por ele ser agrônomo e professor de física com provas difíceis, Eliade fazia diferente e sempre queria estudar bastante para impressioná-lo, mostrar que era uma gênia da turma. Para ela, era um paraíso. Havia também a professora Wanda, de matemática, que achava ela super gênia, fazendo Eliade acreditar que era super dotada. Depois, ela descobriu que não, e que tinha que estudar muito. Uma certa vez, a professora Wanda pediu autorização dos pais de Eliade para que ela pudesse ir ao curso de formação de professores e estudar física e matemática com os conteúdos sobre as cores do céu e livros da área, para ganhar um certificado. Os pais dela aceitaram. Eliade teve que dormir na casa de Wanda, que a acolheu por lá por ser mais perto do curso, já que Eliade morava na periferia e ela no centro. Além disso, ela pagava a passagem de Eliade, que dormia na casa dela e ia ao curso quando tinha 14 anos de idade em uma formação de professores. Isso marcou muito a vida de Eliade. Na universidade não foi diferente. Eliade ingressou na graduação em licenciatura plena em física pelo UESB em 2006 e lá teve professores que a apoiaram, que disseram para ela finalizar a graduação e ingressar no mestrado. Luiz Darcy foi um professor que marcou muito ela. Chegou a fazer aulas no bar, lista de exercícios em restaurante quando a universidade estava em greve, ou até mesmo ir até a casa dele para estudar com os estudantes. Anos depois, Eliade foi ser professora de uma escola pública do ensino médio. E por coincidência, a esposa do professor Dilermando, seu professor do ensino médio, trabalhava lá. E a contou o seguinte relato emocionante sobre a relação deles. E aí, por coincidência, a mulher do professor Dilermando era professora dessa escola. E quando eu cheguei lá, ela falou: nossa, você é Eliade? Eu falei: eu sou Eliade. Ela falou assim: meu marido, toda vez eu choro, meu marido chorou na mesa com o diretor da escola. O diretor da escola que eu estudava, ele era sócio de uma faculdade.
particular e de um cursinho pré-vestibular da minha cidade. Me apoiou bastante também, me deu até uma bolsa na época, mas eu não tinha dinheiro para ir. Ele me deu a bolsa no cursinho, mas eu não tinha dinheiro para ir para o cursinho, então eu só fui na primeira aula. Ela me disse que no almoço de domingo eles estavam reunidos lá, as famílias dos dois, e que Dilermando chorou na mesa do almoço, porque ele queria que o diretor desse um jeito de eu estudar na escola melhor, e que ele queria fazer algo por mim. E isso me toca muito, sabe? Porque ele não precisava que eu estudasse na escola melhor, ele só precisava estar ali. E ele esteve, e foi ele que foi meu padrinho de formatura na UESB, e foi ele que me entregou o chapéu, que eu esqueço sempre o nome. Ele me entregou uma estrela, né? Meu pai me deu o anel e minha mãe trocou a faixa de lado como graduada, e ele me entregou uma estrela. E eu nunca vou me esquecer, porque ele disse assim, porque você ainda vai brilhar muito. No dia da formatura, Dilermando a presenteou com uma estrela e disse: "Você ainda vai brilhar muito." Para ela, aquilo foi emocionante. Ela estava vivendo um presente lindo, sem se preocupar com o futuro. Eliade também teve a alegria de ser professora de sua própria mãe, que voltou a estudar depois de se separar de seu pai, finalizando o ensino médio e fazendo o curso técnico para que hoje ela se tornasse agente comunitária de saúde. Que a cena de ser professora de manhã, ela começa muito antes, quando eu passo para estudar à noite e ela já estudava à noite, né? Também, e eu vou parar na mesma sala de aula dela. Então, isso na escola já era um acontecimento assim, e eu me lembro que eu ganhei uma medalha de aluna destaque na escola, eles tinham uma medalha de honra ao mérito, né, para os melhores alunos, e a minha mãe é convidada para esse jantar, porque ela era minha mãe e estudava na escola, então isso já foi um momento, assim, né, atípico. Só que ela teve que parar, ela teve que ir trabalhar, porque a gente não conseguia mais se manter, e eu segui. E ela foi ser empregada doméstica lá em São Paulo. Quando minha mãe volta, eu já estou entrando na universidade. E ela tem que voltar para concluir o ensino. Ela continuou estudando em São Paulo, trancou algumas vezes e tal. E quando ela volta para fazer cursinho pré-vestibular, para tentar o Enem, o vestibular, na época que ela era vestibular, ou alguma coisa. Ali, eu já estou sendo uma estagiária num cursinho, porque tinha uma seleção chamada Universidade para Todos. O governo do estado da Bahia lembrou disso, eu sou da primeira geração de professores, ainda existe isso. É um cursinho para pessoas de baixa renda e pessoas negras. E eu consegui, né, na primeira seleção, ser professora nesse cursinho, enquanto eu era aluna da universidade. E minha mãe foi selecionada para esse cursinho. Eu dava aula em 3 lugares, e um desses lugares era onde ela estudava. Então, a Eliade se formou em licenciatura plena em Física pela UESB. Que alegria! Como muitas mulheres negras, ela foi a primeira da família. Bom, Eliade é apaixonada pelo movimento. Mesmo sem saber ao certo onde o mestrado a levaria, ela decidiu que iria fazer o mestrado no Rio Grande do Norte, ouvindo as pessoas que a amava e empenhada a viver seus sonhos, curtindo o processo dele. Diante dessa vivência, o mundo parecia um lugar seguro para Eliade, até que ela percebeu que não era bem assim. No Rio Grande do Norte, durante o mestrado, ela descobriu a violência de ser mulher na ciência. Foi assediada por um professor influente, um golpe profundo. Lá, esse professor retirava dos estudantes quando elas não se submetiam ao assédio. Ali, Eliade se viu sendo violentada por ser mulher e negra, apesar de não se identificar como negra naquele momento. Muitas mulheres são assediadas no contexto acadêmico por professores, técnicos e estudantes, que em muitos casos não são punidos por isso. Eu perguntei a ela sobre o ocorrido e Eliade disse o seguinte: o momento de sofrer o assédio, né, enquanto você sofre, é aquele sentimento da impotência e da culpabilidade. A culpa é minha. Eu falo muito, eu sorrio muito, eu sou muito dada e a culpa é minha. E isso me matou praticamente por dentro durante um período, porque eu ficava achando que a culpa era minha. E era o que ele tentava fazer parecer, né? Só que quando
eu começo a buscar no Google, na época, imagina 2007, buscar o que que era, porque assim, eu nunca entrei em nada para não terminar, entendeu? E eu estava vendo que não queriam me deixar terminar. Parece que as pessoas te obrigam a desistir, e por isso que tantas desistem, né? Porque se não é do jeito que eu quero, você não vai continuar. Então você vai se sentindo muito impotente, muito incapaz. E eu me lembro que o meu namorado, na época, me apoiou muito, e os meus colegas me apoiaram muito, mas no final todos eles tiveram medo. Então eu estava sozinha. Na hora de chamar para os depoimentos, eu estava sozinha. Eu estive sozinha. Pessoas que me disseram assim: denuncia, porque a gente vai falar, e que não falaram, e pelo contrário, assinaram uma carta em prol do coordenador ali, do orientador na época, né? Que também era coordenador da pós. E eu não culpo hoje essas pessoas, porque eu entendo que elas eram vítimas também, elas estavam coagidas. Mas eu estava realmente sozinha. Realmente sozinha. Eu me lembro da minha mãe e do meu pai falarem assim: não faz isso, porque pode acontecer alguma coisa com você, vem embora para casa. Eles só pediam para eu ir embora para casa. Mas eu tenho muito senso de justiça, muito, assim, com os meus alunos, com todo mundo. Eu acho injusto. Na época era esse sentimento, sair da instituição porque parece que eu fui expulsa dali, sabe? E não é isso, eu estou saindo porque não me querem aqui, não querem que eu continue na condição em que eu sou, da forma que eu sou, mesmo sem saber na época o que era tudo isso. Então, eu fiquei muito doente, né? Foi muito difícil. Então, quando eu tive a coragem que me mandaram voltar e falar, pensa direito, porque a corda quebra para o lado do mais fraco, esse pensa direito eu não voltei para pensar, eu voltei para escrever durante 10 dias o documento da denúncia. Eu vivi muito acuada durante a denúncia dele, né? Porque ao mesmo tempo ele me denunciou por calúnia e difamação e por queixa-crime. E aí eu tinha pessoas na minha porta tentando me entregar intimação e a advogada dizia não recebe. Então eu ficava sempre escondida dentro de casa, na universidade. E aí é que a Márcia entra. É a Márcia que me encoraja a expor. Bom, nós iremos falar de Márcia lá na frente, mas o assédio não é normal e muito recorrente entre mulheres negras e indígenas. Essas mulheres viveram séculos passados de violências sexuais, nascida na colonização, e até hoje nossos corpos são hipersexualizados. Decidida a tornar público o que havia acontecido, Eliade assim fez, deixando seus pais com medo do que poderia acontecer. Mas Eliade não é o tipo de pessoa que se deixaria não viver o presente pensando que aquilo poderia acabar com o futuro dela. O que era material e palpável naquele momento foi um assédio que ela e outros estudantes estavam vivendo e precisava ser encerrado. Além disso, ela estava disposta a não deixar que o episódio impedisse a carreira dela de cientista e começou a buscar um instituto de física que pudesse acolhê-la para reiniciar o mestrado. E ela conseguiu. Decidiu deixar o Rio Grande do Norte, mas Eliade saiu de lá doente e emocionalmente destruída. O movimento pelo qual Eliade amava, migrar, conhecer pessoas novas, iniciar novos estudos, agora estava banhado de dor. Ela viajou por 28 horas até Vitória da Conquista para ficar 2 dias com seus pais. Ao encontrar eles disseram o quanto estava com medo de que acontecesse algo com ela diante da denúncia feita. E depois desses 2 dias, Eliade embarcou para São Paulo de ônibus para recomeçar o seu mestrado em outro instituto. Com mais 24 horas até São Paulo e diversas panelas, seu colchonete, embrulhados na mala, para recomeçar sua vida. Seus pais nunca disseram não faça, apesar do medo. Ela também não pensou em desistir. Ela era a primeira a estudar no mestrado e na graduação na sua família. Além de ter sido muito encorajada a viver esse sonho, não seria um episódio no qual ela não foi culpada que a faria desistir. Eliade se tornou então um exemplo para sua família de correr atrás dos seus sonhos. Ela foi para São Paulo, onde encontrou acolhimento por um professor baiano. Lá ela fez sua dissertação de mestrado intitulada O Estudo da Propagação de Raios Cósmicos de Ultra Alta Energia em Campos Magnéticos Extragalácticos. Ao finalizar, Eliade não estava completa. Ela sentia falta de estudar as estrelas.
Eu perguntei a ela o que fez gostar tanto das estrelas e Eliade disse o seguinte: e eu vou me dar conta lá na frente. Quando eu tô lá na roça e eu tô sempre com meus 8, 9 anos, eu lembro de passar as férias por lá, ficava 30 dias. E eu voltei lá agora até, sentei na mesma portinha que eu sentava. Não tinha nada para fazer, não tinha energia elétrica no lugar, ainda é um lugar muito remoto. Agora tem energia, mas só dentro das casas, então continua tendo aquele céu muito profundo. Então eu ia para fora, porque na cidade eu dormia tarde, lá na roça era hora de dormir cedo. E eu olhava para cima, né? E via muitas coisas diferentes. Eu via manchas, via objetos que se moviam, objetos que cintilavam, outros mais parados. E no outro dia eu ia perguntar para minha avó o que eram aquelas coisas. A grande maioria ela não sabia responder. E isso me deixava muito inquieta, porque eu não tinha essas respostas. Além disso, quando eu digo a minha avó, porque ela tinha uma conexão de eventos astronômicos diários e cotidianos para o dia a dia dela. Então, quando ela ia para a roça e me levava, que era para plantar ou para limpar ali o local que ela tinha plantado, ela olhava para o sol para saber o horário, para a sombra das coisas para saber a hora, né? Ela também sempre olhava o vento, a direção que o vento estava e dizia, olha, vamos ter seca nos próximos não sei quantos dias. E uma das coisas mais surpreendentes que eu me lembro foi ela ver o círculo, né, o arco solar ali, e ela dizer, olha, daqui 3 dias vai chover, e realmente chovia. E aí, quando eu tô lá na frente, lá na minha graduação, com 21, 22 anos, que eu fui para o INPE para fazer um curso na área de astronomia e aproveitei para fazer umas aulas dentro do curso também, que era de meteorologia, e explicava o tal do arco e dizia que eram cristais de gelo suspensos de chuvas próximas. Então, por isso que daqui 3 dias chovia e era o tempo que levava. E o cara, ela estava certa. Então, ela era muito conectada com o céu e eu digo que ela é a primeira astrônoma que eu conheci. A verdade é que nossa história e nossa ancestralidade nos dá o caminho. Foi então que decidiu que no doutorado estudaria o que sempre amou. Saiu das galáxias para se colocar em órbita novamente. Fugiu dos lugares onde seu assediador tinha influência e encontrou, através de suas pesquisas, segurança no Rio Grande do Sul. E aí eu vim parar no Rio Grande do Sul para me refugiar, para me encontrar, para me reencontrar, porque eu contei tudo, eu falei o que eu passei, e ele falou, não, a gente entende, aqui você não vai passar por isso, e foi muito aberto tudo que eu vivi aqui, né? Eu encontrei a Márcia Barbosa, olha com quem que eu me encontro no departamento de física, né? Quando eu estou recebendo ali o oficial de justiça para entregar ainda, né, as denúncias que o cara lá tinha feito contra mim, por queixa-crime, calúnia, assim, porque eu fui desse cara, por um bom tempo, eu que passei a ser amada a história, porque ele entrou na justiça contra mim, foi a Márcia que recebeu esse oficial e disse que ninguém entrega nada para aluno daqui, sabe? Mandou um e-mail para todo o instituto, fizemos uma reunião com o diretor do programa, coordenador do programa de pós-graduação, diretor do instituto, porque acharam assim, matou alguém na Bahia e veio morar aqui, né? Porque do nada aparece oficial de justiça atrás. E essa mulher me acolheu muito, sabe? E ela me falou, aqui a gente vai te ajudar. Eu me lembro que o professor diretor lá do instituto me falou, se você precisar de ajuda, de advogado, a gente te ajuda. E eles nunca mais convidaram o meu assediador para ser banca ou para fazer qualquer tipo de trabalho no instituto. E até aquele momento ele ia, eles faziam colaboração. Então, foi muito bonito que eu vivi ali. E foi para lá que ela decidiu ir fazer o doutorado. Ali, ela foi recebida de braços abertos, encontrou apoio e força para seguir em frente. Márcia Barbosa, uma das maiores físicas do Brasil, foi uma de suas aliadas, barrando o oficial de justiça envolvido no caso e garantindo que seu assediador nunca mais colaborasse com a instituição. No Rio Grande do Sul, Eliade se reconstruiu. Apesar do acolhimento, lá não era um mar de flores. Eliade era uma mulher negra e nordestina no sul do país. Poucas pessoas a reconheciam como cientista e sempre a questionaram sobre o porquê de ela estar ali.
Mas Eliade gostava de ver a vida de um jeito positivo, fantasiando a dor a partir de um mundo onde ela pudesse ser feliz. Então, seu refúgio foi na comunidade do samba, onde fez amigos e viu sua vida florescer, mas nunca se esqueceu de suas dores. Ao contrário, transformou sua luta em algo maior. Criou projetos para incentivar meninas na ciência, combateu o assédio sexual na academia e coordenou a Feira de Ciência Universidade e Comunidade desde 2017. Uma vez, no Rio Grande do Sul, Eliade deu uma palestra no Instituto Federal, como ser um cientista sendo uma pessoa normal. Uma palestra bem-humorada, contando os perrengues de ser cientista. Lá, um aluno perguntou algo que chocou Eliade. Quando eu dou uma palestra que um menino levanta a mão e me diz assim, você já sentiu preconceito? E aí era uma palestra sobre mulheres na ciência, e eu tinha acabado de falar, né, da situação de assédio. E ele, não é por isso, é porque você é negra. Eu quase desmaiei, sabe? Foi um choque, foi aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Esse menino, como que ousa, né? E foi um choque absurdo. E, ao mesmo tempo, naquele momento, naquele ano, eu fui para um evento, Elas nas Exatas, o meu projeto tinha sido classificado, e eles me entrevistaram como uma das mulheres negras que tinham sido classificadas. E ali eu percebi o peso que isso tinha. Ali eu compreendi o que eu estava fazendo naquele lugar, quando elas vieram me entrevistar, em especial a Fundação Carlos Chagas, e elas disseram assim, você está entendendo que você não vai ensinar essas meninas só a produzirem protótipos de energia, né, de geração de energia, você está entendendo que elas vão te enxergar como líder, que elas vão te... E ali a ficha foi caindo. Foi um momento que os caminhos abriram sua mente, mas também foi dolorido. A partir daí, ela desejou que as Eliades por aí não tivessem essa descoberta tão tardiamente. Ela continuou e finalizou seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a tese de doutorado intitulada Estudos de Aglomerados Estelares Abertos. Bom, mesmo alcançando o último título possível nessa carreira acadêmica, Eliade decidiu fazer pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. Após se formar, ela se apaixona e conhece seu namorado na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Posteriormente, eles se casam na cidade. Obviamente que, se tratando de Eliade, não seria qualquer evento, né, gente? O casamento dela foi muito comentado na cidade. Bom, foi lá em Uruguaiana que Eliade começou seu trabalho como docente no curso de licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. A experiência do assédio não impediu que Eliade se tornasse referência na sua área e realizasse o seu sonho. É importante falar isso porque muitas mulheres desistem. É entendível isso acontecer, mas também é entendível você lutar pelos seus sonhos. Além disso, o que a definiu como professora foram seus professores do ensino médio, graduação, mestrado e doutorado, que a ensinaram a ser uma grande docente. Ela é professora como os professores que a marcaram. Hoje, os seus próprios alunos vão até a casa dela, eles vão juntos até o bar e estudam. Uruguaiana é também uma região que sofreu profundamente com as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, onde tem o Rio Uruguai, que enche todos os anos. No ano passado, lá teve outra enchente. Foi a mais louca que ela já viveu. Todos os anos, a população ribeirinha de Uruguaiana é deslocada para o ginásio, que já acontece recorrentemente em outras proporções em comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas do estado. Porque Uruguaiana, ela tem um rio Uruguai, e esse rio sobe todos os anos. E no ano passado, nós tivemos uma enchente aqui, muito parecida com a que tivemos agora, porque ela é diferente do que aconteceu lá em Porto Alegre. Eu estou a 700 quilômetros de Porto Alegre, e os rios que inundam essa região são os rios das chuvas de Santa Catarina. Os rios da região do Vale dos Sinos e daquela região central, Canoas, toda aquela região, não vêm para cá.
Então, foi a coisa mais louca que nós já vivemos. E a população de Uruguaiana, a população que está localizada à beira do rio, todos os anos é deslocada para os ginásios. Todos os anos esse povo sai, esse povo volta. Todos os anos a gente faz campanha e eu fico tentando entender por que esse povo está lá. E hoje eu entendo muita coisa, porque uma cidade sem catástrofe é uma cidade sem dinheiro para ações emergenciais. Então, é porque o Uruguaiano, no dia que anunciou aquele temporal, que foi uma chuva assim tenebrosa, era muitos milímetros, acho que eram choveu 130 milímetros em uma hora. Foi uma coisa que parecia que o céu tinha desabado e estava já a previsão de que ia acontecer. O buraco era em cima de Uruguaiana, não tinha nuvem. Eu sou a louca do tempo. Tinha toda a simulação das nuvens, e aqui em cima do Alegrete, que é uma cidade que tem do lado, essa chuva não passou. Daí tu já tira aqui. Aquela enchente que tem, não de todo mundo sair da cidade na hora, mas que as ruas alagam e que sobe muito rápido a água, aqui não aconteceu. Depois teve uma outra que aconteceu, e na verdade teve essa de 130 que aqui choveu em uma hora, depois, durante essa enchente, mas aquela que ficou dias e dias. Eu me lembro que a primeira foi a que ficou muitos dias chovendo, que foi a partir daí que começou a enchente, né? Que ficou muitos dias uma nuvem estacionada aqui em cima do estado, aqui em cima não chovia, aqui em cima ficou um buraco. E aí começaram os alertas de enchente. E aí começaram as catástrofes, e começaram as pessoas alagadas, e a gente aqui, sem saber, parecia que a gente estava no outro mundo, mas ao mesmo tempo a gente estava esperando, porque a enchente ia descer para cá. Suspendemos aulas, porque os nossos professores não são daqui, são da região, das regiões afetadas. E tinha pai de aluno desaparecido, tinha familiar de professor desaparecido. Como é que a gente ia conseguir? Então, assim, aqui estava tudo bem, muito obrigada, mas como é que a gente ia continuar as aulas se essas pessoas estavam sem saber o que fazer? E aquelas notícias caindo. Então, assim, a gente não teve aquela chuva torrencial de dias. Eu acho que eu fiz uma confusão. Aquela de dias a gente não teve aqui, mas a gente teve uma depois de 130 milímetros em uma hora. Foi uma coisa, assim, absurda, que ela subiu a água na cidade, arrancou um monte de árvore, e desceu. Só que, ao mesmo tempo, quando fecharam as VRs, aqui não chegava comida. Então, começou um esquema de guerra aqui. Os supermercados começaram a esgotar as coisas, parecia uma nova pandemia. Então, não tinha mais hortifruti, posto de gasolina. As nossas filas eram enormes e a gente começou a abastecer lá na Argentina. Até que eles começaram a deixar uma bomba só para brasileiros, porque a gente estava, né, fazendo muito tumulto lá no país. E aí, a gente estava vindo num clima de guerra sem estar chovendo aqui. Começou a faltar gás, começou a faltar a comida. A gente abastecendo, parecendo uns loucos, sendo que nem tinha chegado ainda o que tinha que chegar aqui. E a enchente chegou por último aqui. Quando ela chegou em Rio Grande, que foi um dos últimos atingidos, foi que chegou aqui. Então, nós tivemos muita sorte em poder tirar todas as pessoas das regiões de risco. E aí, sim, a água subiu bastante, mas não tinha ninguém. Não foi aquela água como que aconteceu no centro do estado, como aconteceu em Canoas, que as pessoas foram invadidas ali suas casas sem elas ter tempo para sair. Era um sentimento de impotência. Eliade relata que quando as enchentes começaram a acontecer e as aulas se mantiveram em Uruguaiana, ela lembra de um professor que chegou na escola e estava muito triste e disperso. Quando foram até ele informou que a esposa dele havia sumido. Ali, eles estavam se dando conta da gravidade da situação que chegou até ela. Eliade também lembra que seu orientador do doutorado estava numa cidade que foi muito impactada pelas enchentes. E ela, assim como outras pessoas, ligavam para ele, mas ele não respondia, o que aumentava a angústia. Naquela situação, Eliade se sentiu muito impotente, pois ela não podia ajudar muito. Ela viu alguns amigos passarem por necessidades, as casas sendo levadas, familiares desaparecidos. Houve suspensão de aulas, porque a maioria dos professores eram das regiões alagadas. Ela viveu algo parecido com a pandemia, mas não sabia explicar a dimensão do impacto para quem não estava lá. Foi tão forte que até hoje Eliade não retornou a Porto Alegre, pois não consegue ver a tragédia e reviver isso. E eu vou dizer para vocês, eu não voltei a Porto Alegre, meus voos estão sendo por Curitiba, e o aeroporto vai me abrir e eu não quero voltar.
Vocês têm noção de que eu não quero ver? É uma sensação assim, ó, por mim eu voltaria a ir para Curitiba para sempre, porque eu sofri tanto naquele momento, e eu ver como é que tá lá agora, porque eu sei que não tá 100%, vai me trazer isso de novo, sabe? E eu não quero. Então, tinha momentos assim que uma amiga minha me disse, eu fui para um evento no Pará, e uma amiga não pôde ir porque a água estava chegando na casa dela, e ela disse assim, a água deve chegar aqui essa noite. E aí eu perguntei, para onde você vai? Ela falou, não, a gente não tem para onde ir, a gente está esperando. E eu quase não fui para o evento, porque eu falei, não, eu não vou para um evento enquanto tem pessoas minhas, assim. E aí foi que ela disse, não, você tem que ir. E o coordenador falou, Liade, a gente vai entender. E eu fiquei, assim, até o último momento com a agência de viagem, dizendo, eu não posso comemorar enquanto os outros estão, assim. Aí teve alguém que me perguntou assim, e se você não for, vai mudar o quê? Essa entrevista foi gravada com Eliade em setembro de 2024, quando ela trouxe esse relato recente sobre a catástrofe. Depois desse acontecimento, Eliade sabe que mudou. Hoje ela é muito mais empática, não consegue entrar numa reunião, numa aula e não perguntar como as pessoas estão. O que antes era apenas estudo, agora era uma tragédia real. Eliade viu casas destruídas, amigos perderem tudo, a cidade isolada. A Eliade hoje não acredita que o planeta tem salvação. Não tem esperança mais nas pessoas salvando o planeta. Afinal, ela disse, quem comanda as engrenagens não quer isso. Não conseguimos mais ver o céu e as estrelas como ele era antes por conta da fumaça, da poluição. Isso é muito doloroso para uma mulher que estuda as estrelas. A sua profissão está sendo diretamente impactado por essas mudanças climáticas. A fumaça atrapalha na observação dos astros, a lua fica vermelha por causa da fumaça. Na graduação, por exemplo, Eliade achava o pôr do sol lindo por conta da poeira, mas hoje ela vê que não é lindo por conta da poluição. Antes se falava da natureza, hoje não é possível falar dela sem falar das intervenções humanas. O céu, que tanto estudou, agora está encoberto por fumaças e poluição. O impacto das mudanças climáticas afeta a sua própria profissão. As crianças do futuro nunca verão o mesmo céu que ela viu na infância. A professora que Eliade foi na graduação já não é mais a mesma professora que ela é agora, depois do pós-doutorado que ela fez. E isso mudou com as mudanças climáticas. Bom, gente, eu acredito na Eliade que vive o processo e o momento, não a linha de chegada. Por isso, apesar da realidade ser desesperançosa em muitos casos, nossas atitudes no hoje não podem ser baseadas no medo. Nós não podemos deixar de sonhar, de acreditar que pode existir um mundo melhor para nós. Se tratando de pessoas negras, indígenas, quilombolas, ao olharmos para o nosso passado, a colonização era um verdadeiro fim de mundo para os nossos ancestrais. E eles não deixaram de gerar vida, não deixaram de libertar outros escravizados, não deixaram nossa cultura morrer, porque eles acreditaram na humanidade até o fim. Eu desejo isso para nós. Ailton Krenak diz, e eu repito aqui, não podemos deixar que essa narrativa de final do mundo nos impeça de realizar os nossos sonhos. Eliade transforma a visão negativa do mundo em uma jornada diária e presente. Ela não sabia para que servia o mestrado, ela só não queria parar. Ela não tinha um objetivo específico, era sobre não parar, era sobre continuar. As conquistas dela são de aprender todos os dias. Hoje, Eliade encontrou seu verdadeiro chamado, a popularização da ciência. Seu novo projeto, uma exposição chamada Astrofísica dos Corpos Negros. Uma reconexão com os saberes da avó, que lia as estrelas para saber quando plantar, quando ver as horas, para entender o mundo. Nada foi planejado, tudo foi sempre para não parar. Eu tive um momento, Ananda, que foi eu fui fazer a aula magna da minha universidade. E caiu um temporal e não apareceram os alunos, apareceram os funcionários da época que eu fiz graduação. Foi a minha fala mais longa, deve ter durado quase 3 horas. E o meu público estava, inclusive, o meu pai, que era o que dizia assim, minha filha, agora que você terminou o doutorado, você pode vir para fazer direito. Ele não entendia o que era doutorado. E nessa palestra, vai fazer 3 anos que meu pai morreu essa semana. E nessa palestra, meu pai entendeu o que eu estava fazendo da vida. Nessa palestra, ele entendeu
o que era um doutorado, o que era um mestrado, ele entendeu a minha trajetória, ele entendeu o que era o assédio. E nessa palestra eu fiz uma tirinha para cada pessoa que fez parte, inclusive as pessoas da universidade. Porque não existia política pública. O máximo da política pública que eu consegui foi a isenção para o vestibular. Não tinha bolsa permanência, não tinha restaurante universitário. Hoje tem tudo isso, né? Inclusive lá na universidade. E aí eu digo que eu tinha as micropolíticas públicas, que são as pessoas que me ajudaram. Não existe isso, meritocracia, ela é inteligente, ela é esforçada, não existe. A falta de qualquer uma dessas pessoas, eu não seria nada. Eu não teria conseguido. Mas hoje, ao olhar para trás, ela sabe que a menina curiosa da Bahia, que marcou mapas, que amou as estrelas e enfrentou o assédio, se tornou uma cientista que brilha, como a estrela que recebeu de seu professor. Obrigada por ouvir o podcast Deusas Cientistas. Gente, esse é o último episódio dessa temporada linda que eu desejo que se repita. E também não poderia ter acontecido sem a edição de Larissa Primo, roteiro e narração de Canonda Heller, consultoria e curadoria de storytelling de Patrícia Weiss, design e artes de Clarice Wenzel, pesquisa de Caroline Lália, assessoria de Verônica Lima e através da realização da Universidade Afrolatinas. Muito obrigada! Eu sou muito grata a vocês. Bom, e eu vejo vocês, quem sabe, numa segunda temporada.